Bom, pessoal, então, mais uma vez, boa tarde a todos. Hoje a gente vai falar aqui sobre um tema muito solicitado também pelas startups, que é a contratação de estagiários, a formação de time, que é muito importante para tá crescendo. E para contribuir aqui com a gente hoje, então, nós convidamos o Everton, que é da Zuna, e ele vai estar compartilhando e interagindo sobre esse tema. Então, Everton, palavra com você agora. Fica à vontade. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Já testei o áudio, parece que está todo mundo me ouvindo bem. Me chamo Everton, eu sou CEO da Zuna Estágios. Eu vou compartilhar com vocês, a ideia é fazer um bate-papo não muito formal. Ele só está estruturado para eu não esquecer nenhum ponto importante, mas a ideia é ter um bate-papo informal aí para falar sobre os benefícios e as vantagens de contar com estagiários nas startups. A gente não precisa esperar virar unicórnio para ter estagiários. Tem diversos unicórnios que têm estagiários desde o tempo de incubação. E isso é um dos lados que eu acho incrível no estágio, é essa versatilidade. Então, se eu tiver autorizado aqui, eu vou compartilhar uma tela com uma apresentação que eu preparei. Como eu falei, a ideia é só ela servir de fio aqui de alinhamento para não esquecer de nenhum ponto relevante. Vamos lá, vamos ver. Já chega para vocês a imagem? Ok. Então, ótimo. Estágio em startup, o início de muitas oportunidades para todos. E por que para todos? Porque ele beneficia tanto a startup que está contratando, recebendo esse estagiário, e beneficia o estudante que está fazendo que vai fazer esse estágio na startup. Vamos ver por quê. Um overview. Hoje o mercado de estágios no Brasil ele tem cerca de 1,5 milhão de estudantes realizando estágio nas empresas. E nós temos aproximadamente 17 milhões de pessoas matriculadas em instituições de ensino oficiais que podem fazer estágio. Então a gente vê que a taxa de integração, estudantes em estágio, não chega a 10% do total de alunos. Então isso nos mostra que a gente tem uma baita de uma oportunidade aí em termos de quantidade de estudantes aptos ou disponíveis para fazer estágio. Desses 1,5 milhão de estudantes em estágio, em torno de 70% são estudantes de ensino superior. E aí eu não distingo se é curso tecnológico de gestão, se é curso de graduação, licenciatura ou pós-graduação, porque hoje o estágio ele pode ser inclusive em nível de pós-graduação. Já dos 17 milhões de estudantes matriculados, nós temos aí metade deles, pouco mais de 8 milhões, na educação superior. E aqui a gente tem dois dados interessantes. Primeiro, 85% desses estudantes de ensino superior, 6 milhões, em torno de 6 milhões aí, fazendo uma continha rápida, estão no ensino privado. Ou seja, são estudantes que pagam mensalidade e que precisam de apoio de algum tipo de remuneração para se manter estudando. E o EAD ele representa cerca de 30% do total de alunos do ensino superior e ele vem crescendo. Um fato é que em 2019, que é o último dado disponível pelo INEP, 44% de todas as matrículas ocorridas naquele ano foram em educação à distância. Então, a gente estima que em mais 2 a 3 anos a gente tem um equilíbrio entre estudantes em educação à distância e educação presencial no ensino superior. Mas afinal, o que é o estágio? Qual o público-alvo, qual o conceito, quais os benefícios desse programa?
O estágio é um ato educativo. Então, ele faz parte do aprender. Através do fazer na empresa, das oportunidades de aprendizado prático, o estudante aprende. Ele é regido por uma lei específica, o que quer dizer que ele é uma exceção à CLT, ele não gera nenhum vínculo trabalhista. Peraí que era para ir para frente, foi para trás aqui. Vamos lá, aqui. É um instituto que existe há mais de 60 anos. A lei atual do estágio é de 2008, tem um pouco mais aí de 10 anos. A lei anterior era de 64, mas antes mesmo dessa lei de 64, o estágio já existia em alguns ordenamentos menores, mas já existia estágio. Então, é uma prática consolidada já dentro, quando a gente fala de Brasil. Consolidada, mas ainda pouco aproveitada, porque por muito tempo sempre se criou aquela imagem de que só empresa grande pode contratar estagiário. Isso não é uma verdade. Qualquer empresa que tenha CNPJ pode contratar estagiário. Inclusive, pela legislação atual, profissionais liberais de ensino superior também podem contratar estagiários. Tem uma ressalvazinha ali, mas isso também é permitido. Ele beneficia os estudantes, porque permite que eles, durante o seu curso de formação, coloquem em prática o seu conhecimento e pode servir até como, no meu caso, eu comecei, minha primeira graduação foi em engenharia. E logo que eu ingressei na engenharia, eu fiz um estágio. E o estágio fez entender que engenharia não era meu curso. Não era o curso que eu gostaria de fazer e seguir. Eu mudei de curso por causa do estágio. Então, ele serviu inclusive para isso. Ele não tem nenhum vínculo trabalhista com o empregador, com a empresa. Por consequência, não tem encargos sociais sobre a remuneração que é paga. Ele tem muitos benefícios para todos. O estágio é um programa social definido na instituição, na Constituição, ajudar, promover jovens ao mercado de trabalho é uma ação social, então isso tu pode usar, inclusive, nos teus relatórios de impacto social, o fato de ter estagiários. E quem pode ser esse estagiário que a gente está falando tanto aqui? O estágio é destinado a estudantes pela Constituição. Qualquer estudante com mais de 16 anos pode ser estagiário, desde que ele esteja matriculado e frequentando um ensino oficial regular. O que é o ensino oficial regular? O ensino médio e o ensino superior. Aqui a gente não está falando de ensino complementar livre. Um curso de especialização, um curso de inglês, um curso de programação, por exemplo, numa escola de programação. Então, então é destinado ao ensino oficial regular. E os estrangeiros que estão no Brasil em condições regulares, matriculados numa instituição de ensino, eles podem usufruir do estágio também. Aí tem só uma ressalva que tem que respeitar, o contrato de estágio respeita o prazo do visto de estudante desse estrangeiro. E quem pode contratar? Vamos explorar um pouquinho mais aqui. Qualquer tipo de empresa, tendo CNPJ, ou seja, empresa estando constituída como pessoa jurídica, ela pode contratar um estagiário. Então aí a gente vai desde uma transnacional, um órgão público, mas a gente vai também até uma empresa, uma pequena empresa, uma startup que já está constituída, um MEI. Um cara que é MEI pode contratar um estagiário, dependendo da atividade que ele faz. E profissionais liberais de ensino superior com registro profissional ativo no seu respectivo conselho. E aí aqui tem só uma ressalva. Esse profissional liberal ele só pode ter estagiário na mesma área que ele atua. Então, se ele é advogado, com registro na OAB, ele pode contratar um estudante de direito para ser seu estagiário. Se ele é um engenheiro com CREA, ele pode contratar um estudante de engenharia. Mas, ele sendo engenheiro ou advogado, ele não pode contratar um estudante de administração para apoiá-lo em outras atividades. Então, tem que ser na mesma área de formação. Então, para o profissional liberal, é mais restrito as possibilidades, mas ainda assim ele pode contar com o apoio de um estagiário.
E a outra parte que integra o estágio é a instituição de ensino. Ela tem um papel bastante importante, porque cabe a ela definir o estágio em cada curso que ela oferece. Ela define o estágio, define regras para esse estágio, sempre as regras respeitando a legislação, que está acima da competência dela, mas ela define regras então complementares, ela autoriza o estágio, e para que o estágio exista, ele tem que ser homologado, ele tem que estar autorizado por essa instituição de ensino. Então, ela que dá a chancela no estágio e faz a empresa caracterizar, isso é realmente estágio, e a partir daí, incluídos todos os benefícios legais que o estágio traz. Quais as características, então, do estágio? O estágio está relacionado ao contexto do contexto do curso a qual o estudante está vinculado. Então, a gente sempre guarda essa relação. Isso é básico para caracterizar estágio. O estudante de direito pode atuar em todas as áreas que o direito oferece. O de administração também, o de engenharia, e assim a gente olha para cada um dos cursos. Eu não posso ter um estudante de engenharia atuando com atividade de direito num escritório de advocacia. Eu posso ter um estudante de engenharia no escritório de advocacia? Eu posso. Desde que o escritório tenha um determinado tamanho, a gente tem grandes bancas de escritório que tem sedes próprias, que tem profissionais que cuidam da infraestrutura desse prédio, dos recursos, enfim. Então, ali cabe um estudante de engenharia, talvez. Agora, pensando num escritório menor, onde só temos advogados atuando, não tem nenhum administrador para cuidar desse escritório, aí o estudante de direito ele não tem atividade ali naquele escritório. A jornada dele, o quanto tempo esse estudante pode dedicar ao estágio na semana. Ele pode dedicar 30 horas da semana dele para o estágio, limitado a 6 horas por dia. O que isso quer dizer? A gente precisa respeitar os dois limites concomitantes. Eu não posso oferecer um estágio de 8 horas em 3 dias da semana, que daria 24. Eu tenho que limitar a 6 horas no dia. Isso me dá uma semana de 5 dias, se eu usar o limite todo. Agora, para mim a startup é fundamental pela atividade que a gente exerce, que seja uma semana de 6 dias, inclusive sábado. Ok? A gente reduz de 6 para 5 horas e aumenta um dia na semana. Então, 6 vezes 5, continuo respeitando as 30 horas e não estou extrapolando a jornada diária. A remuneração do estagiário ela é definida em comum acordo entre quem está contratando e quem está sendo contratado. Não tem um piso de remuneração para o estagiário. Evidentemente, como qualquer atividade, existe uma prática de mercado, valores que são praticados para alguns cursos e por região, que acabam estabelecendo uma base de negociação. Mas se o estagiário estiver de acordo em receber, falar uns valores hipotéticos, R$200 para estagiar na tua startup, legalmente está tudo certo. Tampouco a instituição de ensino pode interferir nessa questão, tá, da remuneração. Esse estudante ele pode permanecer nesta condição de estagiário por até 2 anos na mesma empresa. Esse é o período máximo de estágio. Outro fato, um fato que interrompe o estágio antes dos 2 anos é o estudante se formar. De repente ele entrou no estágio, chegou na tua empresa no último ano de curso, então até ele se formar, ele pode permanecer em estágio, mesmo que ele poderia ficar no limite de 2 anos. Se formou, ele perdeu o direito de continuar como estagiário. Para esse estudante, como ele não é contratado pela CLT, ele não está protegido pela Previdência Social. O vínculo de um trabalhador via carteira de trabalho, ele protege e assegura esse trabalhador em caso de um acidente, qualquer ocorrência, ele pode ser afastado lá para o INSS, como a gente chama. O estagiário não tem vínculo trabalhista, então a legislação exige que ele seja protegido por meio de um seguro específico, um seguro contra acidentes pessoais,
que ele é contratado, esse seguro tem vigência enquanto durar o contrato de estágio. Esse estudante, ele está em formação, ele está aprendendo uma atividade ou está colocando em prática e ele precisa de um acompanhamento um pouco diferente. Então, ele precisa estar acompanhado por um colaborador da empresa que vai ter o papel de supervisor desse estudante. Para que esse papel ele seja cumprido de forma efetiva, a legislação diz que esse supervisor deve ter formação na mesma área do curso do estudante. Então, mantendo o nosso exemplo lá, se a gente está contratando um estudante de direito, se espera que esse supervisor tenha formação em direito. Não precisa ser advogado, mas ele ser bacharel em direito já é o suficiente. Eu não posso colocar agora um engenheiro para supervisionar esse estudante, porque por mais boa vontade e atenção que esse engenheiro possa dar, falta um embasamento técnico de direito, de advogado ou de bacharel em direito. Mas a lei também diz que, em alguns casos, experiência profissional também é o suficiente para que o supervisor desempenhe seu papel. Então, na administração, em algumas outras áreas, até mesmo na área de TI, a gente demonstrando experiência profissional daquela pessoa naquelas atividades, ele pode assumir esse papel de supervisor do estagiário. A cada ano, o estagiário tem direito a um recesso remunerado de 30 dias. E aqui é importante, eu já estou usando em vários momentos aqui termos específicos, justamente para distinguir estágio de trabalho. Em trabalho a gente tem férias, em estágio é recesso. Por quê? Recesso remunerado, ele vai se ausentar por até 30 dias e vai receber a sua bolsa. Aqui não incide 1/3 de abono sobre esse período. É o mesmo valor que era pago no mês normal, é pago durante o recesso do estagiário. E outra característica do contrato de estágio é que a rescisão do contrato, quando ela ocorre antecipadamente ou a termo, na data prevista, ela não gera nenhum tipo de multa ou requer aviso prévio. Então, isso dá uma liberdade, uma flexibilidade muito grande nessa relação. Antigamente se falava assim, poxa, mas isso dá uma insegurança, porque o estagiário pode virar para ti e dizer que vai embora, amanhã não volta mais. Mas quando a gente olha na prática, no dia a dia, quantas vezes isso não acontece com funcionários mesmo, em outras situações? Então, a grande vantagem dessa flexibilidade aqui é que não gera nenhum encargo, nenhuma multa indenizatória. E por que contratar estagiário, então? É uma estratégia para muitas empresas de desenvolver pessoas a um custo barato. Então, toda aquela despesa que a empresa teria com encargos sociais e trabalhistas que vai para o governo, ela usa parte dessa despesa, por exemplo, para investir em treinamento e capacitação dessa pessoa que está em formação. Isso acarreta 2 fatores. Um baixo custo de substituição. Por exemplo, enquanto estagiário, se a gente errou ou não acertou tanto na contratação, substituir o estagiário é mais barato do que substituir um CLT, pelos custos envolvidos. E reduz o custo de substituição porque muitas empresas usam um período de estágio para treinar e capacitar. Então, sobre o aspecto comportamental, atitudinal e técnico, tu já conhece aquela pessoa. Então, tu tem maior segurança na hora de efetivar ele como um funcionário no CLT, e essa efetivação vai acarretar numa redução do turnover de efetivo, porque é uma contratação mais segura, ela é feita com base num período de conhecimento mútuo, e não com base numa entrevista, dinâmicas e outras ferramentas, por melhor que sejam feitas. O estágio contribui muito com equipes multidisciplinares, tanto como equipes ou como organizações, porque tu pode trazer estudantes de cursos não diretamente ligados, mas correlatos e trazer novas visões sobre o mesmo problema.
Então, isso ajuda muito em equipes onde se exige criação, inovação, desenvolvimento de novos produtos, processos, serviços. É estratégico para equipes em crescimento. Equipes que crescem muito, tu precisa ter sempre pessoas para efetivar, para contratar, para aumentar essa equipe. Cria um programa de estágio onde tu vai ter sempre 4, 5, 6 estagiários ali naquela equipe, e na medida que vão surgindo vagas, tu vai promovendo esses estagiários, porque tu vai ter um menor chance de erro, tu vai reduzir o turnover, e tu vai recontratar um outro estagiário para aquela posição. Então, tu sempre vai ter um banco de estagiários dentro da tua empresa, preparados, já entendendo como a empresa funciona, as dinâmicas da empresa, para assumir novas posições e novos desafios. O estágio propicia um elo constante com o mundo acadêmico. Esse estudante, diariamente, ele está em contato com os seus colegas de curso, está em contato com professores, com coordenadores na faculdade, está em contato com uma série de recursos e dispositivos na faculdade. Então, ele pode trazer contribuições, pode fazer pontes com programas de incubação, de experimento, de laboratórios, de pesquisa, enfim. Então, isso varia muito, evidentemente, de curso para curso, mas esse elo permanente com a faculdade, com o mundo acadêmico, ele pode ser muito bem aproveitado pelas empresas. Por contribuir com a formação, por empregar um jovem que não tem experiência normalmente, por ser um programa social, ele contribui com a marca empregadora da empresa. Ele põe a empresa em outro patamar. Então, é uma empresa preocupada na formação e desenvolvimento de pessoas. E isso ajuda a trazer não só novos estagiários, como trazer funcionários para posições estratégicas. E como eu comentei, antecipei aqui, já dei um spoiler antes, é um programa social. Então, contribuir com o ingresso de jovens no mundo do trabalho é social, está definido na Constituição. Então, isso você pode usar, inclusive, em relatórios de impacto social das ações da tua empresa, da tua startup no mercado. Do que vive esse estagiário? Como ele se alimenta, como ele paga a faculdade. O valor médio de uma bolsa na Grande Porto Alegre, para o nível superior, é de R$ 1.010. Esse valor é para uma jornada de 30 horas na semana, e ele foi obtido num levantamento aqui dentro da zona, com todos os nossos clientes que nós temos na Grande Porto Alegre. Alguns cursos, em algumas áreas, por haver poucos cursos disponíveis naquela área, ou por ser uma área extremamente aquecida, ela tem valores médios um pouco acima desse aqui. Alguns exemplos. Na área de agronomia, economia, as engenharias de um modo geral, TI. Então, são áreas que têm um valor médio superior aos 1.010 ali. Os cursos de ensino técnico, eles têm um valor médio de 716, e assim como o ensino superior, tem algumas áreas, alguns cursos técnicos que são mais demandados e são mais valorizados. A área de TI, de um modo geral, mas a área de mecânica e segurança do trabalho são outros cursos também que despontam. Química já é um curso que está aí que está figurando aí, mas pela pouca oferta de cursos técnicos em química. Então, os poucos que tem conseguem um poder de barganha interessante e eleva o valor médio da bolsa deles. De forma resumida, para as empresas, estágio é estratégico para desenvolver pessoas. Para os estudantes, é o famoso recém-formado com 5 anos de experiência. Que às vezes a gente vê em programas de trainee, eu quero 10 anos de experiência, mas eu quero recém-formados. O estágio possibilita isso. E para as universidades, elas melhoram a qualidade do curso, porque estudante em estágio, ele aprende 2 vezes, ele aprende na sala de aula, depois aprende colocando em prática. Então, isso faz com que o nível do curso se eleve e faz a instituição de ensino cumprir com seu papel institucional. Afinal, é papel institucional da instituição de ensino auxiliar o estudante a entrar no mundo do trabalho.
Passos para a contratação, então. 7 passos. Definir a área e a atividade do estagiário. Olhar para o teu processo e definir isso. Selecionar o estudante dentro de um dos cursos compatíveis. Ajustar as condições de estágio. Jornada, remuneração, supervisão. Fazer uma parceria, então, com a universidade ou com um agente de integração, como a Zuna, por exemplo. Contratar o seguro de vida. Se tem uma parceria com a agente de integração, normalmente o seguro de vida é providenciado já por esse parceiro. Quando é direto com a universidade, é a própria empresa quem tem que cuidar disso. Documentar esse estágio, fazer um contrato por escrito. E esse estágio tem início. Então, esses são os passos para a contratação. E a Zuna? Como é que a Zuna pode ajudar nesse processo? Como que a gente resolve essa aproximação? Nossa primeira abordagem é de custo. As empresas divulgam vagas nas nossas plataformas sem custo algum e tem uma taxa única na hora de contratar o estagiário. As universidades elas também economizam, porque como o nosso processo é todo digital, a gente não tramita papel dentro de uma universidade. O estudante, ele faz tudo pelo smartphone, pelo computador. Em poucos cliques, ele oficializa e regulariza seu estágio. Então, a gente oferece uma tecnologia que ele está acostumado, ele já está encarando um mundo diferente, que é o mundo do trabalho. Então, vamos usar ferramentas que ele está acostumado, que ele está habituado, para facilitar essa passagem. Segurança, vamos providenciar toda a documentação, seguro, contrato, relatórios, rescisão, acompanhamento, ou seja, tudo que a lei diz que é necessário para manter documentado e regularizado o estágio, a Zuna faz e tudo isso tramita sempre digital. Os nossos documentos, então, são assinados digitalmente e permanecem em serviços de nuvem que a gente contrata, como, por exemplo, a AWS, Google Cloud, Azure, para consulta e download permanente de quem interessa, da empresa, do estudante ou da instituição de ensino. Além do fato em si do estágio ser social, a Zuna, desde o primeiro dia, se preocupou em também ter um impacto social. Então, nós dedicamos 1% de toda a nossa receita para ONGs que atuam no desenvolvimento da educação. Então, uma ONG que a gente atua ajuda a jovens do primeiro ano de curso se manter na faculdade, mesmo que seja faculdade pública, porque tem despesa de alimentação, de material, enfim. E a partir do segundo ano eu ajudo esse jovem porque quando aumenta o número de vagas de estágio para ele. Então é uma forma que a gente encontrou de potencializar nossa ação. Quais são os benefícios de tudo isso, dessa atuação da Zuna? A gente foca nas partes que são importantes. A gente participa da Zuna bem pouquinho, bem discretamente, porque a gente quer empoderar o estudante, a empresa e a universidade. Tirar a burocracia do estágio. O estágio já é simples, mas o pessoal mais tradicional aí gosta de burocratizar as coisas. A gente elimina essa burocracia. Faz uma integração praticamente que direta entre o mundo acadêmico e do trabalho. Tem uma clareza e uma transparência em todo o processo e dá uma segurança para o estudante e para a instituição de ensino ao garantir a contratação do seguro. E promovemos impacto social. Qual é o nosso modelo de negócio? Diferente do mercado tradicional, o nosso modelo de negócio é one-time fee. Nós cobramos um valor único, R$ 209, por contrato de estágio emitido. Não há nenhuma cobrança mensal para a manutenção desse estágio. Então, emitiu um contrato, duração de 6 meses, a gente cobra R$ 209. É um modelo diferente, completamente diferente do mercado tradicional. Por ficar muito barato para a empresa, ele reduz a informalidade. Algumas áreas tem muita informalidade, principalmente direito. Não sei se alguém é dessa área, mas direito tem muita informalidade porque chama aí, vem cá, vem fazer um estágio com a gente, vem aprender, ou então o estudante começa a frequentar a banca ali, o escritório, e esse estágio nunca ele é formalizado, regularizado, pelo custo caro hoje no mercado tradicional. Ele estimula a migração espontânea, ou seja,
Empresas que estão pagando super caro têm migrado para a gente para continuar investindo no estágio, mas a um preço justo. E a gente faz com que todo o recurso da empresa, 99% do recurso da empresa, do orçamento da empresa, seja direcionado no estágio e não no intermediário. Por que eu falo isso? Esses são valores médios do Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul são valores maiores que esses. Aqui o Rio Grande do Sul puxa para cima essa tabela. Quando a gente compara com a Zuna, então aqui pegando exemplo aqui na linha de cima, a gente tem uma diferença de mais de 150, quase 150 reais da primeira linha para a nossa. Isso por mês. Dá 2 mil reais por ano. Então, o nosso cliente, o cliente Zuna, tem a oportunidade de pegar essa economia e aumentar a bolsa do estagiário, oferecer um benefício que ele não tinha. Dependendo do número de estagiários, eu tenho clientes que aumentaram o número de estagiários na empresa sem mexer no orçamento. Algumas de nossas realizações. A Zuna está presente hoje em mais de 2 mil cidades no Brasil, por meio das nossas instituições de ensino parceiras. Hoje a gente tem mais de 200 clientes empresa que contratam conosco. Mais de 350 universidades. Aqui eu estou falando da universidade, não tô, aí se a gente considerar os campi que cada uma tem, esse número passa dos 2 mil. São cerca de 5 milhões de alunos que a gente potencialmente atinge com as nossas parcerias. Aquela economia que cada empresa tem de 100, 150 reais por mês em cada estagiário, desde a fundação da Zuna em 2019, já fez com que a gente economizasse 2 milhões de reais de grana dos nossos clientes. 2 milhões de reais que deixaram de ser taxa, virar taxa para a burocracia e foram reinvestidos no estágio. E a gente vem conseguindo manter um crescimento aí mensal no último ano, na média de 25% ao mês. Aqui, alguns clientes que ajudam essas realizações. Aqui eu peguei alguns clientes da região, mas a gente tem muitas startups, inclusive aqui aceleradas ou apoiadas pela Venture. Tudo isso foi lapidado, foi desenvolvido com o apoio dessas instituições e desses programas, que vocês que também estão em startups sabem o quanto isso representa para a gente. São chancelas que a gente vai ganhando que vão nos distinguindo no mercado e dando um pouco mais de relevância e seriedade para tudo aquilo que a gente faz. Aqui é quem criou a Zuna. Então, eu atuo no mercado de estágios há 2 décadas, atuei nos players tradicionais, e isso me possibilitou trazer uma nova visão para esse mercado. A Laura também trabalhou nesses players e traz a experiência de relacionamento com as instituições de ensino. O Giuseppe e o Cristiano vêm de outros mercados, de TI e de marketing digital e e-commerce, então traz esse olhar de fora do mundo de estágio para contribuir com o nosso posicionamento, para que a gente mantenha um processo diferenciado. Desde o início a gente sempre contou com conselheiros que nos ajudam, que oxigenam um pouco as nossas ideias, não tem um compromisso com o resultado, então eles trazem um olhar sempre provocativo, questionador para a gente, no que a gente faz. A Zuna é uma startup acelerada pela UOL, então pela aceleradora a gente acessa vários comitês executivos, onde a gente pode também contar com o apoio e desenvolvimento de profissionais executivos e profissionais liberais. E junto na parte operacional, nós temos uma equipe multidisciplinar em cada área, em cada vertical da nossa atuação. Mas e aí, dito tudo isso e na prática, né? Aqui eu resolvi, eu fiz um levantamento no meu e-mail nos últimos meses de dúvidas que empresas, startups, eu procurei pesquisar dúvidas de startups que me trouxeram sobre estágio. Minha startup pode contratar estagiário? Primeira dúvida. Como eu falei, sim. Já estando estruturada, formalizada, tem CNPJ,
já pode se beneficiar da lei de estágio. Não precisa esperar uma série A, uma série B, uma série C ou virar unicórnio. Já começa agora, que isso vai, com certeza, acelerar esse processo todo. O que é necessário para comprovar um estágio? O contrato assinado e homologado pela universidade, a matrícula e a frequência desse estudante nesse curso. E por que eu falo? É redundante isso? Não é. No momento da contratação, esse estudante está matriculado e frequentando, foi assinado pela instituição de ensino. Mas se esse estudante abandonar o curso, trancar a matrícula, mudar de faculdade, a gente tem que refazer essa documentação, ou se ele parar de estudar, ele perde o direito a estágio. Atividades dentro do contexto do curso, ter um supervisor designado, esse estagiário ser remunerado e ter o seguro de vida. Minha startup, ela não tem uma sede física. E a pandemia, quem tinha, a pandemia fez cancelar os contratos dos coworking, aí fica todo mundo em casa. Ainda assim, eu posso contratar estagiários. A pandemia, que também fez muitas startups e muita gente ir para casa, ela também facilitou o entendimento por parte das instituições de ensino que o estágio em home office ele é viável e ele continua proporcionando aprendizado. Observado aqueles itens anteriores, ou seja, precisa continuar com supervisão, com acompanhamento, calls diárias, uma reunião semanal por Meet, enfim, para manter, para dar todo o apoio e suporte para esse estudante. E as áreas que tradicionalmente sempre trabalharam em home office, é natural que o estágio, a maior parte dos estágios também seja oferecido em home office. Então isso é uma prática bastante comum hoje. Qual o limite de estagiários que a minha empresa, ela é startup, ela pode contratar? Então, aqui é uma dúvida bastante comum. A lei não diz que empresa grande pode contratar tanto, empresa pequena outro tanto, empresa micro outro tanto. Não é o tipo de empresa, ou o porte, ou o faturamento da empresa que limita a quantidade de estagiário. O que limita a quantidade de estagiário é o tipo de estágio que vai ser oferecido. Então, por exemplo, se a sua startup vai oferecer estágio para ensino superior ou para ensino técnico, não tem um limite definido por lei. O limite ele é indireto. O que eu quero dizer com isso? A lei diz que cada um daqueles supervisores que vai ser designado para acompanhar um estudante, ele pode acompanhar no máximo 10. Então, eu, Everton, como supervisor de estágio, hoje eu tenho 3 estagiários. Eu poderia estar subordinado a mim, na minha supervisão, mais 7. Então, eu posso receber 10 estagiários. E aí tu olha para tua startup, dependendo da tua área de atuação, quantas pessoas fazem parte do seu quadro, cada uma delas com 10 estagiários, esse é o limite. Limite legal. Na prática, é arriscado colocar toda a tua estrutura de equipe em cima de estágio, porque não tem vínculo trabalhista, porque ele pode ir embora a qualquer hora, por aqueles fatores lá que eu falei. Mas, legalmente, isso é possível e você está dentro da lei. Tá? Afinal, quanto custa esse estagiário? É a remuneração dele, que consiste na bolsa auxílio, aqueles valores que eu mostrei um pouco antes ali, valores médios de mercado, mais um auxílio transporte. Esses 2 itens são obrigatórios por lei. Ah, mas quanto tem que dar de auxílio transporte? É o valor do vale? Não, é um subsídio para ele se deslocar. Ah, eu acordei com o estagiário R$50 por mês, ou R$20 porque está em home office. Tá tudo certo. Está acordado um valor ali, separado um valor para auxílio transporte, não tem problema nenhum. Até porque, como não é vale transporte, eu posso pagar em dinheiro o auxílio também. Então eu combinei com o estudante R$1.000 de bolsa, mais R$100 de auxílio transporte. No final do mês eu faço um Pix, uma TED de 1.100 para ele, que tem as minhas obrigações. 1.000 de bolsa e mais 100. Então não tem essa distinção. E o custo adicional é o custo. Se tu tá se virando sozinho com a universidade, tá matando no peito, cuidando de toda a documentação, toda a papelada, é o custo dessa remuneração mais o custo do seguro. Agora, se tu tá usando um agente de integração, por exemplo, a Zuna, é o custo da remuneração
mais os 34, que é o equivalente a 34 por mês. Everton, pode pagar bônus para estagiário? Essa é uma dúvida bastante recorrente. Pode. A gente só tem que mudar a motivação ao que a gente está atrelando esse bônus. Estagiário, eu posso pagar bônus pelo desenvolvimento dele, pelo aprendizado, pelo engajamento dele nas atividades, por estar fazendo bem feito aquilo que está sendo proposto, em termos de aprendizado, de desenvolvimento. Olha, ele chegou aqui sabendo, vou trazer para a minha área, sabendo analisar, montar algumas planilhas, analisar alguns documentos. Hoje ele já faz, ele já prepara as reuniões presenciais, análise de indicadores. Então, por este crescimento, esse desenvolvimento, eu posso bonificá-lo. Eu não posso atrelar o bônus à produtividade. Olha, eu estou te dando esse bônus porque você... Vou botar aqui um caso extremo. Porque você vendeu tantas unidades nesse mês, porque você fez tantas horas. Eu não posso atrelar isso. Eu tenho que atrelar ao desenvolvimento dele, e aí o bônus é legítimo. Everton, eu preciso de um estagiário agora, ó, essa reta final do ano, porque a gente vai fazer um sprint aqui na startup para fazer algumas entregas de uns projetos, algumas coisas, vai faltar braço, ou a grana que a gente recebeu de aceleração, pelo cronograma, eu estou vendo aqui que ela permite eu contratar uns 3 estagiários, mas até dezembro. Posso contratar assim? O contrato de estágio ele vai sair com 6 meses de validade, de vigência. Mas, como eu falei que não tem nenhuma multa rescisória, nenhuma indenização por contrato não cumprido, a gente vai gerar hoje um contrato de 6 meses, e em 31 de dezembro ou 20 de dezembro, esses contratos vão ser rescindidos e fechou o assunto. Então, você pode programar uma contratação por um curto período, mas a gente vai ter essa característica. Contrato sempre de 6 meses e rescinde antes. Um estudante de licenciatura em biologia, ele cursa biologia, mas é aquele cara ligado, antenado, sempre foi aquele estilo mais hacker assim, já programa, já faz uns aplicativos, fez os aplicativos lá para o pessoal de biologia do curso, tá estudando algumas linguagens de programação na Alura. Esse cara pode ser contratado como estagiário? Pode. Ele faz a licenciatura em biologia. Então ele pode fazer um estágio na área de biologia. Por melhor que sejam as competências dele, a desenvoltura dele na área de programação, ele não pode fazer um estágio como dev. Porque o que permite o estágio é o curso oficial dele, que é a licenciatura em biologia. E não o curso livre de desenvolvimento profissional, o pessoal que ele faz, que é esse curso. Aqui eu dei o exemplo da Alura, mas pode explodir para qualquer outra instituição semelhante. Everton, TI, mercado extremamente aquecido, escassez de mão de obra e escassez de estágio também. Como eu aproveito o estágio? Algumas estratégias mais comuns dos nossos clientes. Foca para contratar como estagiário estudantes mais juniores, que precisam mais desenvolvimento, mais acompanhamento, mais capacitação. Então, usa o custo mais baixo de contratar estagiário para treinar e capacitar. E depois efetiva esse cara. E no que efetivar, recontrata um novo estagiário para que esse ciclo seja constante. Esse é uma estratégia que tem sido usado muito. A gente fez um programa para um grande e-commerce agora que recebeu uma bolada de investimento. Os caras também estão atolados lá. Então a gente criou um programa de estágio. São 6 meses de estágio. Os caras entram como estagiário. Por 6 meses já recebem bolsa, vão receber toda uma qualificação, um treinamento em algumas áreas que eles precisam. E vão ter alguns pontos de avaliação, são 8, 12 semanas de treinamento. Vão ter alguns pontos de avaliação a cada 3 semanas, identificar quem são os melhores para cada área, para que eles passem depois mais 4 semanas em áreas específicas, recebendo capacitação. E o objetivo é que toda essa turma, chegando ali no 5º mês de estágio, eles já comecem a ser convidados para posições efetivas. Então, a gente está usando o estágio, os benefícios do estágio, para ter um alívio aí um pouco nas contas e pegar esse alívio e investir tudo em desenvolvimento e capacitação.
dessa meninada. Outra opção, que isso empresas menores têm feito, eu tenho clientes que fazem isso, elas usam o orçamento, o budget que elas têm para contratação, para buscar profissionais mais prontos, mais preparados, porque elas precisam de entrega para agora. E elas economizam em outras áreas de apoio da startup. Em vez de contar com profissionais mais sêniores nessas áreas, contratam estagiários para dar apoio em outras áreas e liberar o orçamento para investir mais na galera de TI. Eu estou falando TI, mas independente do core da empresa, então foca o investimento de core nas áreas sensíveis e usa estagiário em áreas de apoio. Então essa é outra estratégia que é bastante utilizada. Aqui na Zuna, por exemplo, agora a gente está abrindo uma vaga para a área de mídias sociais, que a gente entendeu que é importante ter uma presença maior. Não consigo botar um profissional caro aqui para isso. Estou buscando um estagiário que um dos nossos founders tem experiência nisso, ele vai dar orientação, mentoria, e esse estudante vai fazer o dia a dia de mídia social para mim. Então é uma estratégia que a gente usa. E o que é de novo nesse mundo de estágio, então, dito tudo isso? Estágio remoto, veio para ficar, está consolidado. Programas de estágio voltados para públicos minoritários ou excluídos. Isso quando tu consegue fazer isso, tu já tem um porte maior e tu consegue fazer isso gera uma mídia espontânea absurda. Magazine Luiza, pegar um exemplo lá numa ponta, ela lançou um programa de trainee focado em negros. Passei 1 mês e meio vendo matérias e reportagens e o LinkedIn só falava nisso. Gerou um engajamento e uma responsabilidade social com a marca Magazine Luiza incrível. Um cliente meu está usando o estágio, a Gerdau está usando o estágio como trampolim profissional. Ela está oferecendo hoje estágios no escritório de São Paulo para estudantes carentes da periferia, de preferência que fazem curso EAD, porque custa baratinho, que é o máximo que o cara pode pagar. Eliminou requisitos de inglês, de conhecimentos diversos. Por quê? Ela quer receber esse estagiário para treinar e capacitar. Se o cara se desenvolver, show, vai ser efetivado. Se não se desenvolver o suficiente para ser aproveitado internamente, o fato dele poder botar no currículo que ele foi estagiário da Gerdau vai abrir outras portas para ele. Então ela cumpriu com um papel social agora de mudar o patamar desse cara frente ao mercado de trabalho. E para usar um neologismo aí, é cringe hoje em dia usar estagiário para tirar cópia e fazer arquivo. Quem está fazendo isso, ou quem tem ainda essa visão de mercado, está completamente na contramão de tudo. Vou fazer um jabá aqui, como eu entro em contato com a Zuna. Então tem nosso site, ou nosso telefone, que também é o WhatsApp. Pessoal, dúvidas, por favor. Agora está aberto o nosso painel. Eu vou encerrar a discussão aqui porque eu não tenho mais nada para apresentar. Maravilha, Everton. Acho que muito bom, né? Eu acho que foi bem legal ali que você já trouxe as perguntas frequentes, acho que as principais perguntas que a gente vê. Inclusive a Venture é cliente da Zuna também, né? A Venture usa a Zuna para fazer contratação de estagiários. A Cris está aí, pode até falar um pouquinho mais sobre isso. Mas acho que tem algumas perguntas aqui. Não sei se quer responder as perguntas primeiro. O Júnior tinha perguntado se o valor médio, se a bonificação, se ela tem que estar no contrato em relação às métricas. Tu trouxe ali, né? A bonificação pode ser paga de acordo com o aprendizado e o desempenho, mas ela tem que estar no contrato também, quando vai ser paga a bonificação? Não precisa estar no contrato. Os contratos de estágio, de um modo geral, a gente usa um contrato bem padrão e simples. Ele basicamente transcreve o que a lei diz. E para que isso? Para que, primeiro, que ele seja aceito o mesmo contrato em praticamente todas as universidades. Eu preciso facilitar o meu lado. E segundo, justamente para simplificar a relação.
Porque se eu começar a trazer políticas de remuneração, de pessoal e tudo para cada um contrato de estágio, cada contrato vira um tratado, né? Então, tu abre precedente para a universidade questionar, comentar, enfim, então isso não é o sentido. Então, definir uma política, esse ano a gente pagou 2 vezes bonificação já para o time e pagamos uma vez para os estagiários, falando internamente aqui em Zuna. Legal. E a Mari também trouxe uma dica ali bem legal, que ela falou também da questão de fazer a contratação de estagiário de pós-graduação. Então, o pessoal que faz mestrado, como ela colocou ali, mestrado em computação aplicada, é interessante porque traz um aluno com um índice de maturidade alto, né? Uma capacidade técnica também, conhecimento técnico maior. Isso é legal, bem lembrado. O estágio em ensino em pós, ele foi autorizado com essa lei atual, que já tem um pouco mais de 10 anos, mas é muito pouco explorado. E a gente tem algumas startups que a gente entenderam essa possibilidade e estão explorando muito estagiários em pós-graduação, porque esse cara, além de maior experiência, ele faz o estágio correlacionado com o curso que ele está fazendo agora, com a pós que ele está fazendo agora. Ele traz a graduação dele como um bônus, porque às vezes é em área diferente. Sim. Então, ele contribui muito com esse processo e o benefício é o mesmo para ele, ou seja, não tem encargo social, não tem encargo trabalhista. Tu pode oferecer uma bolsa bem legal para esse cara que não vai ter aquele reflexo gigante assim de custar o dobro de como um funcionário normal, né? Perfeito. E o que é bacana também de trazer, Gabi, que eu sou da área de RH, né? Mas quando a gente fala de contratação de estágio, sempre tem muita dúvida. Então, se eu tenho dúvida, imagine para o empreendedor de startup que muito é focado no negócio e na sua área de atuação. Então, o bacana da Zuna é isso, né? Essa ajuda no construir, né? Por exemplo, vamos pegar, nós temos estagiários na Venture, isso é muito bacana, porque a gente fomenta muito esse aprendizado, essa troca. E aí eu quero contratar lá a Karina por uma determinada função e ela cursa, né? Ela tá fazendo tal curso. Everton, eu posso colocar a Karina, né, nesse cargo, né? A descrição é essa, a faculdade aprova, então isso ajuda, porque a gente não precisa ficar quebrando a cabeça. Não, Cris, isso não dá, isso precisa ser ajustado, isso faz sentido, né? E a mesma coisa com bonificação, também aconteceu com a gente. E, Everton, como é que eu faço? Isso funciona? Isso existe? Como que a gente pode resolver essa situação? Então, além dessa, é uma relação custo-benefício e ainda tem essa ajuda de tentar encontrar as melhores alternativas legais, né, Everton, de trazer para dentro do time pessoas competentes, com capacidade, que construam junto. Então, acho que facilita muito, né? E justamente o que ele disse, tu centraliza todos os contratos numa única plataforma, né? Porque nós temos estudantes da PUC, nós temos estudantes da Uninter, se eu não me engano, acho que é a Karina, e Unicinos, então, se não teria um contrato com cada instituição de ensino, né? Então, assim, fica canalizada tudo no mesmo lugar, isso facilita muito. E vai vencer estágio, a gente recebe o e-mail, lembrando que vai vencer o estágio em tal período, então facilita bastante, e bem como o que o Everton trouxe, né? Trazer o conhecimento, e às vezes tem estagiários que já têm alguma experiência, por menor que seja, então também ajuda e agrega bastante no time, com certeza. E só pegando esse exemplo, tem algumas instituições de ensino que têm uma estrutura um pouquinho maior já em termos no programa de estágio, e se a empresa for buscar direto a parceria lá, a instituição de ensino cobra. A PUC cobra um valor para esse contrato direto, a Unicinos também cobra, a UBRA também cobra, e hoje o valor da Zuna é menor do que o delas. Então, quando tu olha para o mercado tradicional no Rio Grande do Sul cobra entre 15% e 20% da bolsa de taxa mensal. A gente está falando aí naqueles valores médios lá, vou pegar aquele valor médio de 1.000, de 150 a 200 por mês. Evidentemente que os 80 da PUC e os 60 da Unicinos são bem mais em conta. Mas a gente conseguiu desenvolver um modelo que eu consigo entregar o mesmo nível de serviço a 1/3 desse valor das instituições de ensino, e
8% do valor do mercado tradicional. Então, o nosso objetivo é participar pouquinho de cada contrato, mas participar de muitos contratos, ganhar na escala. Eu não quero que, quando cada um dos empreendedores, e eu vivo essa realidade todo dia como startup, tenha que pensar quanto vai me custar o intermediário e ele pode ser o decisor se eu vou fazer ou não. Não, eu quero pensar quanto eu vou oferecer para o estagiário. O intermediário ele pesa tão pouco, no caso da Zuna, que ele fica irrelevante na conta. Esse é o nosso objetivo. Perfeito. E acho que um outro ponto também, Everton, para tá te perguntando, que o Rua comentou, né? Que o core é TI com marketing terceirizado. Alguma possibilidade de contratarmos um estagiário de marketing tendo esse supervisor terceirizado? Que no caso, acho que não teria uma pessoa com experiência em marketing, né, Rua, para contratar um estagiário de marketing, seria isso? Isso, Gabriel. Exatamente. Uhum. A lei diz que o supervisor tem que ser alguém da empresa, tá? Tem que ser alguém da empresa. Para algumas áreas, a gente consegue justificar uma formação um pouquinho diferente. Então, para marketing, eu consigo pegar um cara de publicidade, um cara de administração, um cara de mídias sociais, tem cursos de tecnologia em mídias sociais. Então, para alguns cursos, o escopo é bastante amplo. Até mesmo se eu conseguir mostrar para a universidade que o cara que está supervisionando é um cara na área de TI, mas que ele sempre atuou com marketing em ferramentas e plataformas e gestão e processos relacionados a marketing, eu consigo justificar e aprovar ele como supervisor. Legal, Arthur. Beleza. As áreas que são críticas em termos de supervisão, áreas que a própria atuação profissional exige alguém com registro profissional. Advogado, psicólogo, engenheiro, arquiteto. Essas áreas são críticas. Eu não consigo fugir. Eu tenho que ter um profissional desse, eu quero um estagiário nessa área. Agora, as áreas no mundo administrativo, vamos dizer assim, marketing e outras, aí tem uma flexibilidade bem maior. Uhum. Perfeito. E ali uma outra pergunta, Everton, seria mais, acho que se tu teria alguma sugestão para quem está começando agora a buscar os estagiários, de atração de estagiários, porque às vezes dentro da universidade ali o estagiário, o estudante quer ir para uma empresa maior, uma multinacional, e como tu tem visto as startups fazendo essa atração de estagiários? Gabi, eu vejo, hoje é um movimento bem mais fácil do que quando eu comecei há 3, 4 anos atrás, porque startup está na moda. Várias mídias cobrem startup, toda hora a gente tem algum unicórnio na mídia tradicional falando de startup. Então, você se posicionar como startup, talvez você perca em termos de sedução para uma multinacional. Mas quando eu comparo uma startup para uma empresa tradicional, que é o que mais tem quando a gente pensa em volume de vaga, a startup está em vantagem. A designação startup ela passa a ser uma vantagem nesse momento. Então, eu vou fazer estágio aonde? Naquela empresa de médio porte aqui da cidade, que atua no segmento tradicional, ou faz estágio numa startup. Startup traz consigo essa definição, inovação, flexibilidade, um ambiente descontraído, então traz uma série de características que é o que o jovem está acostumado, que é o que ele quer vivenciar, o que ele quer viver. Acho que talvez tem que evidenciar a cultura, né, Everton? Evidenciar a cultura da startup como atrativa. Exato. Eu acho que só a área de direito que talvez quando fala em mundo de estágio, pensa naquela modo um pouquinho mais quadradinho lá no escritório de advocacia. Mas mesmo nessa área a gente vê algumas startups na área legal. Eu conheço umas 2 que tem estagiários nossos aqui que tiveram uma facilidade de atração muito grande.
Everton, só para compartilhar uma experiência que eu tenho dentro da Manfin, e é uma visão que eu recebi de outros gestores de outras startups, que a gente, como startup, a gente se coloca como um profissionalizante para o mercado. Então, o cara entra sem muito conhecimento para fazer um estágio e a gente faz esse caminho de encaminhar ele na área de TI, então, saindo de um júnior, indo para um pleno e oferecendo isso para outras empresas. Lógico que, além disso, eles podem continuar aqui dentro e crescer muito mais. Então, só para agregar que, de fato, é exatamente essa visão que a gente tem. Até é um conceito que a gente tem dentro da empresa de que a gente vai tentar formar o máximo de profissionais possíveis dentro da região que a gente está, devido à falta que a gente tem. Então, Se a gente pensar numa dimensão mais ampla um pouco, o estagiário ele é uma startup, né? Ele está vivendo o momento dele de startup profissional. Está se testando, está aprendendo, está se desenvolvendo. Então, ele também acaba tendo uma afinidade muito grande. Por isso que eu vejo uma atratividade que não é a atratividade para uma startup, eu não vejo como barreira. Eu vejo muito como oportunidade. Muito bom, Everton. Show de bola. E aí, não sei se tem mais alguma dúvida, alguma pergunta. Se não, né, acho que agradeço muito, Everton, a sua participação. Acho que foi muito legal, trouxe ali o tema bem prático mesmo, né? Como eu falei, com as perguntas, as principais perguntas, já tirando as principais dúvidas do pessoal. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e por contribuir com o pessoal nessa formação de time aí, contratação de estagiários, como tu mostrou, é uma grande oportunidade, né? De crescimento. E os dados, né, do Everton que ele passou aí também ficam disponíveis, né, Gabi, ali nos parceiros Venture para as startups. Então, se alguém não anotou, a Gabi tem isso depois. Isso, o contato do Everton também é só me pedir que eu envio ali para vocês, para poder tá entrando em contato e conversando com ele. A própria Cris, a própria Venture, enquanto empresa, enquanto organização, ela contrata com a gente. Então, vocês podem pegar feedbacks do pessoal aí, de como é essa relação. Eu estou lembrando por alto aqui a Minha Visita, é uma startup aí que participou em algum momento da Venture, ela é cliente nossa, a Mutus Seguradora. No site da Zona, na primeira página, eu vou colocando a logo de várias startups, várias empresas que contratam conosco. Então, qualquer empresa que vocês virem ali, tem bastante startup que é parceira. A gente sabe que aqui dentro do ecossistema a gente tem contatos, enfim. Então, fala com o pessoal, pergunta quem está contratando, como é que não é, que eu acho que a melhor propaganda é o meu cliente quem faz. Então, fala com o pessoal da Prema também, que já contrata com a gente. Então, tem várias startups aí. O pessoal da Conta Ágil também. Tem várias startups que já contratam conosco e podem dar o depoimento dele de como é que é a experiência. Perfeito. Legal, gente. Obrigado pela atenção, pelo tempo de vocês. E sucesso para todos, viu? Precisando, só chamar. Valeu. Obrigadão, Everton. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.